Vida longa e próspera, comunidade escolar, começando mais um AL Podcast, audaciosamente indo onde nenhuma escola jamais esteve. Eu sou o professor e atualmente diretor da Escola Delano Puente, Felipe Fraga, e nós estamos aqui hoje recebendo mais um aluno da escola, né, que inclusive me cobrou porque eu trouxe o Bruno Lara primeiro, né, e o Rian foi assim, né, cara. Eu disse, ô Rian, que tu não tá me respondendo no WhatsApp faz uns 15 dias? Ah, tu levou o Bruno primeiro no podcast, né, cara? Tô sempre aqui gravando ali podcast live e tu me leva o Bruno primeiro lá no estúdio, Toda né? quarta, Ficou hein? magoado, Toda né? quarta. Mas então, prazer em receber aí o ex-aluno da escola, o Rian, e participante do AL Podcast, né, cara? É a nossa contratação aí de 2021, né? Então a gente comprou o passe do Rian, né? Ele veio fazer parte do AL Podcast Live, né? E quantos episódios já gravou com a gente, mais ou menos, Rian? Sabe de cabeça? Uns 4 episódios. Só isso? Não Acredito foi que mais? sim. Eu achei Sim. que tinha sido mais Iniciando já. os três mosqueteiros, né? E o Todos Rian- em live? Sim. Todos Todos em em live, aham. Ah. Não, teve em live, só que presencial, né? Porque ele foi gravar conosco do Filó na escola, né? Com a coordenadora de Eu educação. acredito que seja mais que 4, sim. Foi mais que 4. Foi mais do que isso, né? E também a retrospectiva de 2021 Isso, também que foi foi presencial, né? Então foi feito live, mas ele gravou presencial, esses dois. Tá em casa, então. Tá em casa, tá em casa. Mas antes desses dois presenciais, tu não gravou nenhum outro? Não tô Não. lembrado. Foi só. Daí tu também participou dos Três Mosqueteiros, foi a tua primeira participação. Isso, Né, exatamente. que foi por live lá na página do Facebook Café com o Professor Viegas, que todos os Isso. sábados às 17 horas a gente tem gravação, né? Mas então aí recebendo o Rian, hoje ele é o entrevistado aí do AL Podcast Studio, né? Grande presença, junto com o professor Hidalgo aí também. E aí, pessoal, tudo bem? Professor Hidalgo Cálculo, tô aí marcando presença. A gente não pode esquecer, então, aí de falar dos nossos apoiadores, né, que nos hospeda aí, então, para o Hubcast, né. A gente gravou um outro episódio hoje, né, para quem não sabe, a gente grava, às vezes, mais de um episódio no mesmo dia, né, e a gente não falou da própria produtora, né, que antes era ProVídeo, agora tá trocando de nome aí para a própria produtora, né, que é quem nos oferece o espaço aqui junto com a ProHub, né, o Rodolfo, que não pôde estar presente aí hoje, mas está sempre em contato conosco e nos trouxe aqui pro ProHub para hospedar o AL Podcast Studio, então, né? Vamos falar também do Guilherme. Ô, Guilherme, que é técnico em som? Como é que é? Esse Isso aí tudo. tudo. Técnico em som aí, operador, o que mais? TI, várias funções aí. Também a Capacitar, né, que representa a Unip, Universidade Paulista, aqui no Rio Grande do Sul. Quem precisa fazer graduação, pós-graduação, faça com a Unip, que eles apoiam projetos de escolas públicas aí, por isso merecem a sua matrícula. Também eu já citei o professor Viegas, o L Podcast Live, que o Rian faz parte, não só da L Podcast Live, agora ele está no estúdio, vai participar de outros também. Né, ele fica hospedada, a live é feita no canal do professor Viegas no YouTube, né? E depois é postado no canal da Escola André Leão Poente, então. E o Rian, além de ser integrante do AL Podcast, ele também tem feito as artes pra gente do AL Podcast Live, aliás, de muita qualidade, né? O Hidalgo também faz as artes, agora o Hidalgo faz do AL Podcast Studio, o Rian faz do AL Podcast Live, né? Mas então, felizes em receber o Rian aí. E a primeira pergunta é que a gente quer saber como é que foi os tempos de escola, cara. Se quiser falar mal de algum professor, aproveita aí, né? Que vai ficar gravado e ele vai poder assistir depois, né? Bom, não vou depender mais de nota, né? Então tá bom. Então, saudações, diretor Felipe, novamente, né? Professor Hidalgo, né? É um prazer e uma honra estar no AL Pod Studio, né? O AL Podcast Studio. É sempre uma grande honra participar desse projeto que é a minha inspiração, né? Justamente porque a gente já fechou parceria. Então, eu acho que sobre as questões escolares aí, eu acho que muita gente já sabe, já conhece, né? Justamente pelo histórico, né? Mas o que me marcou de verdade dentro da sala de aula, dentro da comunidade escolar, foi a participação política, né? Porque se tu fazer um histórico hoje nacional, as participações políticas, seja de governadores, deputados federais, estaduais e até prefeitos de algumas cidades aqui do Brasil, iniciaram no movimento estudantil, né? Foi onde eu comecei a minha militância e afins, então isso trouxe muito aprendizado, né? Mas um marco foi que eu perdi as eleições do Grêmio Estudantil. Esse foi o marco. Esse foi um marco, né? Mas por que um marco negativo, né? Porque, de verdade, ele acaba te ensinando
e te instrumentalizando para um debate, né? Que tu precisa amadurecer a cada período que tu passa, tanto em sala de aula quanto dentro da comunidade, né? Eu acho que eu era um cara, assim, que o Felipe cansava de ver todos os dias, entendeu? Porque eu procurava ele todos os dias para idealizar algum projeto, enfim, porque eu era uma pessoa muito participativa e gostava dessa participação, né? E o Felipe nunca perde a piada que eu matava aula em Brasília, né? Justamente buscando aquilo que cabia a minha pessoa fazer no momento, o que era muito importante, né, no momento. Mas eu acho que a minha participação na política iniciou, sim, né, na escola, mas além disso, a questão a questão pedagógica, né? O Felipe mesmo sabe, acompanhou os 3 anos aí da minha vida como aluno, né, dentro do André Leão Puente e sabe dessas decisões, enfim, tanto a greve do magistério, quanto apoiar as decisões dos próprios estudantes dentro de sala de aula e afins, a construção do Grêmio. Eu digo isso porque o Felipe foi um dos diretores da 27ª, inclusive, que sempre apoiou a questão do Grêmio Estudantil, né? A independência do Grêmio Estudantil, o resultado que o Grêmio Estudantil traz para a comunidade escolar. Isso aí é muito importante. E o André vai ficar na minha história, no meu currículo sempre, né? Porque foi uma escola muito democrática, que abriu e abre para a participação democrática dentro da escola. Ô, Ria, fala pra nós o que é 27ª, porque talvez quem tá nos vendo ou nos ouvindo, então não sabe o que é a 27ª. A 27ª é a mantenedora das escolas de Canoas, né? Das escolas de algumas cidades da região metropolitana, né? Que inclui mais de 70 escolas. É a mantenedora, que é a Coordenadoria Regional de Educação, né? É um órgão competente ali que compete à Secretaria do Estado, né? Que tem uma responsável, a titular atualmente é a Mara Valandro, né, a nossa parceira de sempre, que mantém a questão de organização das escolas, de quadro, de horários, de equipes e afins. É a mantenedora, né? Show. Inclusive, quem quiser conhecer mais sobre o trabalho da Coordenadoria de Educação, no canal do Viegas, nós temos 2 entrevistas. Uma com a antiga coordenadora, que era a Sonia, inclusive ela está agendada para vir aqui, né, porque agora ela é secretária de Educação de Porto Alegre. E com a Amada nós temos 2, uma nos Três Mosqueteiros da Educação e uma no L Podcast, falando sobre o Filó na Escola, que o Ria estava presente, inclusive, né? Mas dentro dessa teu histórico dentro da escola, né, Ria, tu ficou conhecido porque, por exemplo, assim, hoje os meus ex-colegas do ensino médio, eles perguntam, como é que tá a tua banda? Eu nunca tive uma banda, né? É porque eu andava com os meus colegas e a gente até meio parecia uma banda, a gente às vezes estava com violão e tal, mas a gente nunca teve uma banda, né? E no caso do Rian, ele é o presidente do Grêmio Estudantil, que não foi presidente do Grêmio Estudantil da escola, né? Porque todo mundo vê o Rian e diz, esse aí não era o presidente do Grêmio Estudantil, né? Quando, na verdade, não, o Rian perdeu a eleição, como ele disse, né? Mas tu não acha, cara, que o fato de tu ter perdido a eleição te deu, digamos que, oportunidade de ir para um outro patamar, de fazer outras coisas, que talvez dentro do Grêmio Estudantil tu ia te envolver mais com a organização dentro da escola, e a partir do momento que tu não ganhou a eleição do Grêmio Estudantil, tu pode te envolver com o movimento estudantil fora da escola? Não acho que foi mais ou menos assim? Sim, a participação política... E quando a gente se refere à política, a gente não se refere a partidos, né? A gente se refere a causas, né? Que é o que movimenta as ações políticas, né? Sim, foi quando eu perdi as eleições do Grêmio Estudantil da escola que eu assumi a presidência da Associação Municipal dos Estudantes de Canoas, né? Então, a partir daquele momento ali, iniciou um outro projeto, né? Um projeto de acolher e representar os estudantes de Canoas, né? A partir daquele momento ali, a gente já começou a pegar outros patamares, né? Que foi a questão de ser vice-presidente da União Gaúcha dos Estudantes Secundaristas, né? E sucessivamente sendo vice-presidente sul da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, né? Representando os estudantes do Rio Grande do Sul todo. Então, foi uma consequência de atos que foi em um curto prazo, o que deu um grande... Eu acho que um grande salto, assim, no aprendizado, na questão política e na questão do próprio movimento, né? Então, eu acredito, sim, né, que foi uma força do universo, né, que eu perdi as eleições por pouquíssimos votos, né? Eu não lembro a quantidade,
mas foi uma margem ali de um pouquinho mais de 10 votos. Então foi uma disputa bem acirrada, claro que foi uma disputa muito saudável, muito democrática, mas com certeza a gente aceita o resultado das urnas, né? E a gente tem que respeitar a situação democrática na atualidade, né? Então, a primeira pergunta, então, quais são as tuas principais lembranças, então, do período quando tu era aluno do LP e o que mais te marcou durante esse período, né? Ensino médio. Bom, nesse período, como eu já havia dito, é a questão política, mas além disso, é o conhecimento dos professores, né? Eu acho que a questão de escola, ela não é só a questão que tu precisa ir para sentar e ouvir o professor, né? É uma questão de participação. É uma questão de participação. Hoje, por exemplo, Exercer cidadania, né? Exatamente. Então, hoje eu tenho uma amizade além da escola, sabe? Então, eu encontro minha professora de matemática, o meu professor de português, a minha professora de geografia na cidade, hoje em algum evento de cidadão que a gente vai para acompanhar, e eles, bah, que saudade de ti, né? Quanto tempo. E aí eles formatam aquilo que o Felipe falou, né? Esse aqui foi o nosso presidente do Grêmio Estudantil, né? Que acabou não sendo eleito e afins. Então é um marco que fica, né? Fica no currículo, fica na história e afins, né? E essa é a participação. Então, o Felipe hoje, nós somos amigos, né? Então nós somos mais do que ex-diretor de escola, ex-meu diretor e ex-aluno de escola, né? A gente tem uma amizade contemporânea que é muito bom, né, uma amizade saudável, e também com os professores, né? Então, assim, a gente sai para aquele pub, a gente sai para aquele restaurante, a gente janta junto, a gente sai. Então, é a amizade que a gente tem, porque eu sou um amante de escola pública, né? Eu sou apaixonado pela questão da escola pública. O que cita escola pública, eu acho que eu me incluo nesse debate. Então, é esse o marco que geralmente fica. E fica aqui o registro, realmente, o Rian adora a escola, volta e meia ele aparece lá até a última live, tu apareceu lá pra visitar, acabou participando da live, né? Muito legal esse negócio de ir espontaneamente pra escola, e o LP é uma escola que tá sempre aberta aí para os alunos, então, que queiram visitar ou mesmo participar de um podcast, né, Felipe? Tanto que além da piada que o Rian citou, e a gente até fez no outro episódio aí, né? Porque existia uma piada, como o Rian foi para Brasília nos congressos estudantis, né? Os alunos diziam assim, pô, cara, eu mato aula no shopping e tu mata aula em Brasília, né? É outro patamar, né? Não tem como competir contigo, né? E a outra é que o Rian aparece mais na escola presencialmente hoje do que quando ele estava matriculado na escola, né? Então, verdade. essas duas piadas aí, né? Mas então o que a gente queria saber agora é sobre a tua vida pós-escola, né? Porque a partir do momento que tu saiu da escola, então tu passou a ter uma atividade estudantil, né? Porque tu ainda é estudante e também uma atividade profissional. E a gente quer saber então como é que foi, né, nesses anos que saiu da escola, porque tu te formou em 2019, né? Então teve 2 anos e 2 anos de pandemia ainda. A gente queria saber como é que estão as tuas atividades de estudante e profissionais aí. Bom, a minha vida de acadêmico continua, né? Eu estou fazendo graduação em marketing, né? Marketing digital, que eu acho que tem uma avalanche de atividades para fazer, para serem efetivadas, né? E é uma coisa que me chamou muita atenção. Aí muita gente me pergunta, por que tu não fez ciências sociais? Por que tu não fez história e afins, né? Porque eu acho que tudo envolve comunicação e eu sou mesmo uma pessoa comunicativa, né? Então, a gente se enquadra naquilo que é realmente, como é que eu posso dizer? A gente se enquadra nesse formato, né? E eu fui, tentei, fiz algumas mediações para ver qual seria a graduação que eu faria e afins, e eu consegui me enquadrar como marketing digital, né? A questão profissional, né? Hoje eu sou assessor legislativo, a gente está fazendo mais essa questão de causa, né? Sou envolvido mais na causa social e afins, com a bandeira da educação, é claro. E quando a gente fala em educação, a gente não fala aquela educação que é matemática, ciências e português. O que faz um assessor legislativo? Bom, traduz para nós aí, eu que sou leigo. Além, a gente tem uma equipe, né? Uma equipe que assessora um parlamentar e engloba todas elas, né? A questão de marketing, questões de estratégicas e além as questões de atender demandas, né? Eu acho que é isso para que serve um assessor legislativo. Seja ele estagiário, seja ele assessor efetivo, ele precisa assessorar o parlamentar com as demandas, né? Seja questão de saúde, educação, bem-estar animal, bem-estar coletivo,
é uma questão que o assessor mesmo faz, né? Ele pede pedidos de informações ao executivo municipal e afins, e é uma coisa que... Isso para construção de leis, projetos de leis, alguma coisa assim? Isso, perfeito. Porque o parlamentar, ele é uma figura, né? Mas, assim, ele está inserido em todos os projetos que as casas legislativas fazem como tramitação, assim como ordem dos executivos, né? Mas, além disso, ele tem uma equipe que faz assessoria, porque o parlamentar, ele é uma pessoa só, ele não tem como estar presente em todas as atividades, né? E esse trabalho como assessor não é direcionado apenas para um partido, é no geral. Isso é no geral. Por quê? Eu particularmente trabalho por uma causa, né? A gente é movido justamente pela questão da cidadania, né? Pelo teu direito de ir e vir, pelas questões que tu precisa aplicar, que é a saúde coletiva, a saúde de um próximo, né? E quando eu cito saúde, eu cito no modo geral, né? Não só a questão de saúde humana, mas sim da questão da saúde do próximo, né? Então, quando a gente envolve assessores parlamentares ou alguma coisa assim do tipo, a gente fala na questão coletiva. Nós somos um time. Esse time trabalha pela sociedade civil, pelas pessoas que mais precisam. Então, a gente dá voz às pessoas que realmente necessitam, né? Show. A 4. Vamos para a pergunta 4, então. Direitos humanos e defesa dos animais. Então, aqui a gente verificou que está diretamente vinculado, então, a algum trabalho em relação a direitos humanos e mesmo em relação aos animais. Como é que é esse trabalho? Pode falar um pouco a respeito sobre isso? Projeto de leis também? Como é que funciona? Isso. Atualmente, né, e sempre, eu acho que desde o início, quando me dei por gente, eu sou ativista, né, da causa animal, né, sou ativista das causas ambientais. Né? Isso engloba a questão da cidadania, né? O Hidalgo mesmo citou aqui. Essa questão da cidadania, ela envolve também a questão da educação. Porque aonde que a gente aprende a fazer a reciclagem do lixo? Na escola. Né? Aonde a gente aprende da onde vem o oxigênio e afins? Das árvores. Na escola. Né? Então, essa questão são os mínimos detalhes que acabam te reconhecendo como um ativista do meio ambiente, sabe? Das causas sustentáveis. Então, nessa atividade, estou exercendo fazendo essa atividade, né, de assessor parlamentar justamente nessa questão, né, de envolver as causas sociais nas causas das minorias, né, das causas do direito dos animais, né. Tem um grande parceiro, né, que é o vereador Cris, que é o ex-secretário de Bem-Estar Animal, o Gabriel Gonçalves também, que são os nossos parceiros, que nos ajudam a conduzir esses processos, que é justamente dar voz aos animais, né? Que é fazer com que as políticas públicas efetivas sejam efetivadas através dos órgãos públicos, através da causa animal. Né? Então, por exemplo, Canoas foi uma cidade que avançou muito na questão da causa animal. Quando a gente fala em causa animal, a gente fala no âmbito geral. Né? Hoje tem um dado aqui que praticamente na região metropolitana nós temos 500 mil animais em situação de rua. São 500 mil animais em situação de rua que passam fome diariamente e passam frio diariamente. Justamente por não ter um controle populacional de castração. Então, não tem políticas públicas efetivadas que estão em exercício para fazer esse controle populacional. Porque eu tenho animal em casa, o Felipe tem animal em casa, acredito que tu também tem animal em gatos. casa. Né? Então, assim, é uma questão de que nós cuidamos como se fossem os nossos filhos. Né? Mas nós temos aquelas pessoas que são irresponsáveis. E aí que a gente entra com a área pedagógica, que é trabalhar essa questão contra o abandono, contra a situação dos maus tratos. Né? Então... que vira também um problema de saúde pública, né? Pelas doenças que pode transmitir e também de transporte público, porque quem nunca passou por um acidente de atropelar um cão, atropelar um gato, alguma coisa assim, e aí ter que socorrer, levar para o veterinário, né? Depois ter que arrumar o carro também, né? Isso. Como ativista, a gente acompanha muitos resgates de animais, né? Para vocês terem noção, no início do ano, a gente recebeu um chamado de um animal que ele foi ferido com uma arma branca, né? Imagina só, um cachorro. E aí, esse cachorro ele foi para um veterinário, né? Só que ainda nós não temos um hospital público veterinário que atenda 24 horas, né? Nós temos um centro de bem-estar na nossa cidade. Então, o que acontece? Qual foi o custo que os protetores de animais tiveram com esse animal? Um custo de R$4.000.
Então, quem tem hoje R$ 4.000 para atender um animal que foi atropelado ou que foi, enfim, esfaqueado e afins? Poucas pessoas. O recurso é limitado, né? Então, a causa animal, ela vai além dessa questão de políticas efetivas, e sim da questão de educação. E eu vejo também como um problema, acaba virando um problema cultural, social, assim, também, né? Porque as Exato. pessoas, eu já vi pessoas atropelar animais e deixar o E não animal prestar ali, socorro, né? Não prestar socorro nenhum, né? Eu te dou um exemplo que eu passei em Porto Alegre na semana passada, aqui na Ceará mesmo, e tinha um gato atropelado que o gato já tinha virado um tapete, assim, porque passou o primeiro carro, passou vários e ele era literalmente um tapete, né? Mas o primeiro que atropelou fez o quê, né? Não parou pra olhar, entendeu? Não prestou É socorro. um problema Né? Se omitiu ao socorro. cultural, social, assim, né? De que as pessoas fazem isso, é uma vida que elas não dão valor, né? Eu queria fazer uma pergunta, assim, não pro Rian assessor, mas pro Rian pessoa, assim. Eu te conheço há pouco tempo, mas tu parece genuinamente gostar de fazer o trabalho, pensando no social, se preocupando com a comunidade e mesmo atendendo de forma, assim, dando um carinho, uma atenção especial para esse teu trabalho de assessor, que podia ser só tecnicista e mecânico, mas tu realmente parece se preocupar com isso, assim. Essa tua preocupação pessoal em exercer tua cidadania, nessa tua função, ela advém da onde, assim? Além, claro, tu citou a escola, mas existe alguém, uma pessoa, sei lá, um familiar, algum livro que te fez pensar desta forma? Eu acho que é questão de vocação, tá? Eu acho que é uma questão natural que veio, mas eu tive o acesso a isso realmente dentro da sala de aula, né? Onde eu apreciava o conteúdo antes de entrar na ordem do dia, digamos assim, da professora, né? Antes de entrar no conteúdo da própria disciplina, eu teria os acessos às informações antes através de videoaulas, né? Através de um livro. Então, eu fui reconhecendo. Aí, eu percebi que eu gostava de me manifestar e manifestar as minhas opiniões nas aulas de história. Né? E aí, depois aí eu comecei, mas a professora de geografia, ela pede para os alunos se manifestar, os alunos têm vergonha de se manifestar. Então, para que a aula seja dinâmica e não seja aquela coisa remota, né? Robótica, digamos assim, eu me manifestava e aí acabava, tipo, os meus colegas começavam a ver, tipo assim, se ele falou, também posso falar, sabe? Então, acaba sendo algo bem dinâmico e a gente sabe que a questão da cidadania, Hidalgo, ela vem muito além dessa questão de opinião, né? É muito fácil alguém estar atrás das câmeras, né? E dar apenas opiniões, né? Eu digo apenas mesmo. Porque as pessoas, elas têm um senso de crítica que, às vezes, não atinge o próximo, né? É uma cortina de fumaça. Porque ela vai dizer que, eu faço isso, eu faço aquilo, e aí tu não vê a coisa saindo do papel, sabe? E essa questão de ser assessor e ser cidadão, eu primeiro sou cidadão, né? Porque a gente paga impostos, a gente merece um atendimento de qualidade do poder público, a gente merece a atenção dos gestores, né? Então, quando se trata assim, tem uma demanda, afins, né? A causa animal muito ligado à minha pessoa, né? Por ser ativista, tanto do meio ambiente quanto dos animais, é justamente essa questão da sensibilidade, né? Que nem o Felipe disse, infelizmente, acontece muito isso na região metropolitana de Porto Alegre. Acontece muito no estado a questão dos atropelamentos. E, às vezes, os animais, eles morrem agonizando porque não tem a prestação de socorro. Né? Então, imagina só, ontem, por exemplo, eu estava fazendo uma caminhada noturna e o motoqueiro sofreu um acidente. Né? E aí, ao mesmo tempo que o motoqueiro sofreu um acidente, 3 motoqueiros pararam no exato momento e prestaram socorro ao colega. Né? Então, por que a gente não pode fazer isso aos animais? Por que a gente não pode fazer isso ao próximo? Né? Então, é uma questão de cidadania, sim, porque, primeiro, qualquer parlamentar ou qualquer assessor, ele precisa exercer o seu cargo como cidadão. Se colocar no lugar do próximo, ser uma pessoa que tenha empatia, né? Então, é aquela questão, se o Hidalgo está passando por uma situação difícil, será que eu passaria essa mesma situação? Legal, né? Então, é essa questão que poucos gestores têm, né? E eu digo na questão do diálogo também, porque as questões que passaram um pouco tempo recentemente pelo Brasil, né? Reforma da Previdência, reforma tributária, afins, que é se colocar no lugar do próximo. Né? Será que um professor está satisfeito com o salário dele? Né? Será que ele consegue manter as contas dele e a família dele nesse período? Como é que fica a situação dos professores contratados que possam ser demitidos a qualquer momento?
Tu pode estar aqui e receber uma notificação de estado de ser demitido, né? Como é que fica essa situação? É se colocar no lugar do próximo, o que muitos gestores deveriam fazer. Verdade. E o Rian também, ele faz parte do L Podcast, né? Mas é trabalho totalmente voluntário, Totalmente né, Rian? Não ganha... voluntário. A gente também não recebe para fazer o podcast em si, mas pelo menos a gente trabalha na escola. O Rian já não, né? Ele faz de forma voluntária aí as participações dele, né? E Mas temos essa preocupação também, né? De passar para a comunidade, né? Alguns valores, alguns tipo de conhecimento específicos que a gente consegue fazer com o uso do podcast. O Ian tá aqui, trazer um ex-aluno, eu acho que isso é importante registrar. Sim, e hoje, por exemplo, a gente tinha uma outra convidada que não pôde vir, né? O Rian já estava na pauta para fazer a gravação, mas ontem que eu fui avisar ele prontamente, não, beleza, vou lá e a gente grava. E tudo ainda veio como reserva, que o Rodrigo teve que sair, mas se tivesse faltado alguém, ele ia estar na bancada junto, né? Ex-alunos, entrem em contato com o diretor, então, para entrar na fila, então, aí. Exato, e para um projeto acontecer e ter qualidade, tem que ser assim, né? E que tenham notas acima da média. É. Não sei se teremos muitos, né? A gente precisa de alunos e principalmente ex-alunos, né? Porque às vezes até os próprios alunos perguntam assim, senhor, tem ex-aluno que grava, mas aluno grava pouco, assim, e tal, né? Porque a gente precisa de pessoas com experiência, que já saibam fazer, né? E que tenham disponibilidade também, porque a gente também está aprendendo para poder ensinar para os alunos, né? Mais ou menos dessa forma. Mas só um exemplo do trabalho do Rian também, junto à Causa Animal, e ele até citou o Cris, que é vereador lá de Canoas, né? E o pessoal vai dizer, estão beneficiando um vereador, alguma coisa assim. Não, na verdade a escola escolheu fazer a parceria primeiro com o Rian, porque era ex-aluno da escola, e com o Cris, porque ninguém na escola, por exemplo, é filiado ao partido do Cris Moraes e tal. É pela causa animal e a gente fez uma arrecadação de ração Eu também. sempre digo, Felipe, doar, né? eu sempre digo que as causas, elas não têm bandeiras partidárias, né? Nós temos uma bandeira que nós precisamos não se limitar a isso. Né? Então, indiferente do partido, seja ele de direita, de esquerda, se ele tem uma bandeira, uma causa social que ajuda milhares de pessoas, que ajudam pessoas que não têm voz, né? Que a gente costuma... O nosso trabalho não é envolvendo partidos e muito menos questões financeiras. A nossa causa é para dar voz aos animais, né? Então, isso é muito importante, né? Ninguém está do lado B ou do lado C, né? Nós estamos do lado certo, que é ajudar o próximo, né? Que a gente identifica assim, Felipe... um animal é uma vida, né? Assim como tu não quer sair e atropelar alguém aqui, o animal também não precisa ser atropelado. Tu pode parar o carro, né? Nós, inclusive, os protetores de animais, os ativistas, tem uma campanha que é Eu Paro para os Animais. Nós temos até um adesivo, Eu Paro para os Animais. Cuidado, eu paro para os animais. Então, é uma questão que não abrange partidos políticos, né? Eu sempre deixo bem claro, eu não estou com partidos políticos, né? Eu estou por causa. Então, isso é muito diferente. E nós temos aqui uma bandeira única, que é a educação coletiva, que é a educação pública de qualidade, né? Que nós precisamos apreciar esse conteúdo aos nossos alunos e à nossa comunidade que nos assiste, né? E tanto é verdade que eu nem sabia do vereador citado aí, porque eu tiver, vou dizer que eu tô associado a alguma coisa, eu nem sei quem é. A gente tem um episódio, inclusive, né, no canal da escola e do professor Viegas também, Sim. falando com o Cris, não só o Cris, né? A gente tem com mais parlamentares, né? E vamos convidar cada vez mais também, né? Então o espaço está aberto para todo mundo que queira participar e falar sobre educação e outras causas aí, né? Mas a gente queria saber mais um pouquinho sobre a tua atuação no movimento estudantil, né, Rê? Porque tu mesmo disse que tu fez parte da UBS, fez parte da UGES, né? E como é que foi essa experiência, assim, de estar numa escola, daqui a pouco foi convidado para o movimento, aí tu foi te inteirando, tu conseguiu ir para Brasília com eles. Inclusive, nesse momento, nós temos 2 alunas da escola que estão no congresso em Brasília também, né, que foram junto com a UBS, a Camila, que é a presidente da AMEC. Atualmente, nesse momento, eles estão lá, inclusive, né, também a convite do movimento estudantil. E eu queria saber como é que foi para ti essa experiência aí. Foi uma experiência muito boa, sabe? Que eu sou oriundo do movimento estudantil, né? Onde o movimento estudantil ele forma grandes lideranças políticas, né? E eu sempre fui uma pessoa que prega contra a ideologia partidária, né? Indiferente da instância que tu está, seja na esfera municipal, na esfera estadual, na esfera nacional, eu sou a pessoa que prega contra a política partidária. Eu acho que, como eu havia dito aqui, é a causa social, a causa contemporânea que fica acima disso, sabe? E sempre vou bater nessa mesma tecla, nesse mesmo quesito, né? E ser presidente da AMEC,
foi uma experiência muito grande, porque eu conheci a realidade das escolas, né? A greve, a greve do magistério público aqui do nosso estado, ela refletiu muito na nossa sociedade, né? E eu estive à frente de uma dessas atividades, junto com os sindicatos e afins, e com o governo do estado também, que era dialogar entre as ambas partes. Dialogar com o Estado, dialogar com o sindicato, dialogar com professores e ainda mais dialogar com pais e alunos. Eu era aluno e sempre dizia para o Felipe, nós precisamos ter uma escola pública e de qualidade. Nós precisamos ingressar com esse conteúdo com os pais. Porque pai, quando a gente fala pai, a gente fala no modo dinâmico, né? Eu cito aqui um parêntese de quando as escolas do estado decretaram greve, greve total, os pais iam para a rede social para dizer, né? Professor não gosta de trabalhar, professor está sendo pago para trabalhar e não quer trabalhar. Só que são esses pais que nunca compareceram no conselho de classe, são esses pais que nunca ajudaram no CPM da escola e não sabem nem a cor do olho do diretor. E nem se o diretor é careca ou cabeludo, né? Então, são essas questões que a gente se preocupa. O que a gente quer, né? Nós, como sociedade, que é a participação dos pais e dos alunos na comunidade. É por isso que tem um projeto podcast, né? Que é fazer a ligação do ex-aluno, né? Como é que tá a trajetória do ex-aluno? Aqui eu vi o podcast que eu fiquei enciumado, que era do Bruno Lara, né? Olha só, o cara é jornalista hoje, é formado, tem um emprego, saiu da escola, é oriundo do movimento estudantil também. Aí vem lá o Rian, que é oriundo do movimento estudantil, hoje iniciou já uma história política, né, no movimento estudantil e afins, tá indo, tá evoluindo, vamos acompanhar a evolução do Rian, mas o Rian chegou até aqui porque foi aluno do André Leão Ponte. Né? Então, eu acho que o primeiro aprendizado, o primeiro contato que nós temos dentro da escola é com o professor e com a equipe diretiva. E eu digo que um dos maiores incentivadores desse projeto que eu estou atualmente, acredito que seja todos aqueles professores que passaram por mim na sala de aula. Ou melhor, eu passei por eles. Né? Porque é aquela questão, tipo assim, vai, tu consegue, sabe? Vamos fazer uma dinâmica diferente. É isso que faz a diferença na vida do aluno. É o professor bater no teu ombro e falar assim, cara, tu é possível, tu é capaz. Sabe? Então, tipo assim, vamos lá, vamos fazer um outro formato. Um formato que tu aprenda e um formato que eu sei ensinar, sabe? Eu até estei com o Felipe e dou aqui a minha saudação à professora Vanessa, né? Que foi minha professora de Química, né? Hoje não está... É bom a gente destacar a Vanessa Câmara, porque nós temos 3 Vanessas na escola. Isso, perfeito. Vanessa Câmara, né? Hoje não está mais em sala de aula, mas é uma professora que me ensinou de uma forma diferente. Enfim, era química, né? Era aquela coisa de exatas que todo mundo se negava a participar. E ela conseguia me ensinar de um formato que ficou marcado, sabe? A mesma coisa, desde lá do ensino fundamental, quando a gente fazia a caligrafia, a professora que me ensinou a ler e escrever, eu tenho ela registrada até hoje, né? Então, quando eu vou para minha cidade de Natal, eu visito a casa dela. E ela, nossa, como tu tá grande, ela já tá bem velhinha, sabe? Bem assim, eu nunca vou me esquecer. Que foi a senhora que me ensinou a ler e me ensinou a escrever. Então, fica marcado, sabe, na história. E isso eu vou levar para minha vida toda, né? O Alessandro é uma pessoa que eu vejo diariamente também, né? O César também. São professores que deixaram marca, sabe? E eu acho que uma coisa que nunca vai ter valor é a marca que o professor deixa no aluno. Eu acho que isso é fundamental, né? O Felipe, eu só tenho marcas dele como gestor, porque ele não foi um professor. Ele foi um professor um dia, só para deixar registrado aqui, né? E lembrando também, né, que tu pegou 2 greves, né? 2017, 2 greves. Uma greve de quase 90 dias em 2017 e 2019 uma greve de 50 e poucos dias, Isso. assim, né? E daí... E eu tenho a percepção, assim, de que por tu ter te envolvido, principalmente na segunda, na de 2019 mais, tu teve com a gente nos movimentos, ia para quando tinha as manifestações, de que tu desenvolveu mais do que aqueles alunos que não participaram, assim, né? Então, que tu também teve o aprendizado. Não foi aquele aprendizado de estar dentro da sala de aula, lá vendo conteúdo, mas teve o aprendizado de estar junto com os professores e isso fez com que tu te envolvesse mais com a escola e te chamasse a atenção para hoje tu estar contribuindo com a escola, né? De que hoje tu voltou, de certa forma, para a escola e está contribuindo com a escola, né? E eu acredito que é isso que vai dar força para a educação, para a escola pública como um todo, né? E a minha pergunta é se tu te sentiu prejudicado de
de alguma forma por ter essas greves nesse período, né? Não. Uma coisa que eu fazia questão de fazer assembleias com pais, com alunos e com os professores era justamente falar isso, né? Por quê? Eu fui vice-presidente da União Gaúcha, que ajudou os professores a conduzir a greve aqui no estado, né? E aqui eu não estou falando de contra ou a favor de greve. Eu tô falando a questão de que se a greve foi feita é porque a greve era necessária ser feita, né? A greve é um direito constitucional, é importante a gente falar, né? Então, se o trabalhador hoje quiser parar uma fábrica e ir para a porta da fábrica reivindicar o seu direito, é garantido por lei federal. E nós temos que obedecer essas questões, né? O Brasil é um país que mais faz leis e pouco cumpre lei, né? Então, é uma questão que a gente precisa rever. Então, como vice-presidente da União Gaúcha e vice-presidente sul da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, a gente ia para as manifestações para apoiar o professor. Não era para ir lá mandar o governo X ou o governo Y prestar atenção no que está fazendo. Era para apoiar o professor. Porque, muitas das vezes, o professor se sente sozinho dentro da escola, né? Ele se sente coagido. Porque acontece muito a questão do assédio moral e afins, e é coisa que a sociedade precisa ficar a par dessa situação, né? O professor, ele é o pai e a mãe dentro da escola. Porque tem pessoas, eu tive colegas que diziam, eu não consigo me desabafar com meu pai e com a minha mãe, mas eu tenho a minha professora que ela me escuta, sabe? Ela senta comigo no refeitório e me dá conselhos. Né? Então, essa questão que eu tenho, que eu sou apaixonado por escola pública, mas, além disso, eu tenho uma paixão maior por quem está dentro da escola pública, porque quem faz a escola pública são os professores. Não é governador X, não é governador Y, não é mantedora. Quem faz a escola pública são os professores. Né? Eu sou passageiro, o governo é passageiro, mas quem é duradouro dentro da escola são os professores. É um trabalho de assistencialismo social mesmo, né? Isso, exato. Que Que a gente faz também, assim, direto ou indiretamente. Exatamente. É justamente nessa questão. Mas, sobre a questão de ser prejudicado, Felipe, jamais. Né? Jamais, eu digo isso em alto e em bom som, que a greve dos professores, durante o meu trajeto do primeiro ao terceiro ano do ensino médio, não foi prejudicial nenhum. Tá? Os professores recuperaram aquela greve, né? E foi recuperado. Eu tenho isso em caderno hoje, eu guardo todos os meus cadernos e materiais do ensino médio, né? Justamente pela questão de pré-vestibulares e afins, e isso não foi prejudicial. Né? Eu acredito que se teve algum aluno que foi prejudicado durante esse período, ele não estava estudando. Né? Porque a greve acontecia, mas os professores eles ainda se mantinham presentes dentro das salas de aula, mas não com alunos, porque é uma forma de reivindicar. Olha, tu vai ficar em casa porque o teu pai e a tua mãe precisam ter consciência de que eu não estou tendo aula porque o governo não está pagando. E eu tenho custo, eu tenho transporte, eu tenho alimentação, sabe? Então, o professor não é que nem cupim, né? Que vive de madeira e água. Não, o professor é um ser humano que tem família, que tem filho, que tem pai, que tem mãe e precisa ser assistencializado pelo governo, né? E eu acredito sim, Dago, que professor eu acho que ser professor e educar é um ato de amor, né? E eu costumo sempre dizer, né? Um grande gestor costuma falar isso, de quem planta uma árvore, acredita no futuro. Eu acho que professor é a mesma coisa. E até também na escola a gente teve uma preocupação, tanto em 2017 e 2019, que a gente já utilizava os grupos de Facebook como plataforma de ensino-aprendizagem remota, digamos assim, né? Mesmo antes da pandemia, a gente já utilizava, né? Então, tanto em 17 quanto em 19, a gente fez questão de não deixar os alunos totalmente desassistidos, né? Então, os professores deixavam lá atividades que os alunos podiam fazer durante aquele período e a gente também não teve muita participação, mas a gente convidava os alunos também para participar, porque as pessoas pensam assim, é greve, os professores estão sentados em casa, dormindo, não estão fazendo nada. Não. Sim. Quem faz a greve mesmo participa de manifestações, vai nos atos, e isso dá muito trabalho, né? Então, não é só que a gente ficou descansando em casa, né? Então, a gente tem todo um trabalho, quem participa para organizar isso, tem todo um trabalho que é não remunerado, inclusive, porque a gente é descontado daí, né? Quando faz a greve, né? Mas, questão 6, então? Então, o Rian comunicativo, esse Rian que sabe se expressar bem aí, ó,
Como é que tu pretende utilizar isso no teu futuro, na tua carreira? E da onde vem essa habilidade também? Porque, como eu já falei antes, eu sou professor de matemática, falei isso em outro podcast. Sou professor de matemática, tenho muita dificuldade, então, em argumentar algumas coisas. Meu vocabulário também acaba sendo mais voltado para matemática. Eu fico impressionado quando tu começa a falar assim, e se deixar, tu fica uma hora falando. Parabéns, um elogio, tá? Obrigado, obrigado. Eu acredito ainda que é uma questão de vocação, tá? Eu nunca fiz nenhum curso de oratória, afim, eu acho que todo mundo deveria fazer, né? Que é importante, eu acho que tudo aquilo que vem para agregar, todo mundo tem que abraçar. Essa questão de ser comunicativo, acho que faz parte de mim, né? Aquelas pessoas que tu sempre identificou, né? Tipo assim, fulano vai ser engenheiro, fulano vai ser advogado, fulano vai ser isso, fulano vai ser aquilo. É justamente essa questão, né? Todo mundo sempre dizia ao meu redor, ali na minha bolha, digamos assim, tu vai ser muito comunicativo, tu vai ser prefeito, tu vai ser governador e afins, né? Não é o caso. Mas são questões que as pessoas te identificam e acabam te incentivando, mesmo sem querer te incentivar, sabe? Porque aí tu fica assim, mas eu tenho capacidade de ser advogado, né? Eu tenho capacidade de leitura, eu tenho capacidade de discernimento, então eu vou fazer um esforcinho, vou me cativar um pouco mais e afins, né? É uma habilidade que às vezes quem tá na volta identifica primeiro que nós mesmos, né? Exato. Olha, pô, tu é bom nisso. Isso, exatamente. Então, essa questão de ser comunicativo, eu acho que faz parte de mim, né? Eu nunca fui uma pessoa tímida, né? Seja em decisões ou seja ela em argumentos, né? Eu sou uma pessoa que tem argumentos concretos, né? Porque argumentos vazios é o que a gente mais tem. A gente precisa de argumentos concretos, né? Argumentos baseados em fatos, né? Como a gente diz, contra fatos, não argumentos, né? Mas é uma contradição que a gente acaba tendo, porque tu ter um argumento, além do argumento, é a tua posição, né? Tu precisa se posicionar de uma certa forma. E eu não digo se posicionar em ideologias. Tu precisa ter um formato de conteúdo, né? Te dou um exemplo, tá? Não sou bom de cálculo, mas te dou um exemplo, tá? Enfim, o valor do X. Bom, o aluno vai te perguntar, professor, por que o valor do X? Por quê? Mas X é uma letra? Não tem por que ter valor. Na matemática tem um argumento científico porque tem enfim, o X tem um valor. Uma variável. Exatamente, né? Então é uma questão de comunicação, né? Enfim, justamente por ter escolhido marketing, por ser uma pessoa comunicativa e afins, eu acho que a comunicação ela abre portas para muitas decisões, né? Ela abre portas, mas ao mesmo tempo ela fecha muitas portas, né? Porque a gente vive ainda num país democrata, né? Eu acho que graças ao universo, por enquanto, né? Mas a gente vê aquelas questões que são imediatas, né? Que é tentar fazer uma regulamentação da mídia, né? De observar o que a mídia fala, o que a mídia deixa de falar. Mas é aquela questão, tipo assim, eu não vou convidar o Rian porque o Rian fala demais ou porque o Rian pode falar coisa que não deve, né? Eu sempre digo, eu não tenho rabo preso, né? Eu acho que eu tenho meu posicionamento, todo mundo conhece meu posicionamento e eu preciso manter a coerência sobre o meu posicionamento. Tu tem coerência nas pautas que tu defende. Exato. Tu estudou sobre aquilo e tu quer expressar da melhor forma possível. Exatamente. E eu vejo também que tu tem alegria em poder atribuir, então, essa tua habilidade no teu serviço, no teu ofício, então, para a sociedade, né? Exato, mais ou menos isso. exato. E é uma questão, por exemplo, assim, a gente faz muitas reuniões e muita gente, tipo assim, mas eu não tenho que falar na reunião, não tenho argumentação, sabe? Aí a pessoa me cutuca, vai tu que tu desenrola mais, sabe? Vai que tua vez. Tu desenrola mais, sabe falar, enfim. A diferença é que nós temos argumentos, eu não sei enrolar. Sim. Eu não sei falar, tipo assim, eu não consigo muito fazer essa expressão, eu sou muito imediatista, né? É aquilo e ponto. Mas essa questão da comunicação no meu trabalho e na vida acadêmica, por exemplo, o professor, uma semana atrás, ele disse, eu quero que o Rian seja o mediador do trabalho entre todos vocês. Que era um trabalho dinâmico de marketing, né? Eu pensei assim, tá, professor, mas eu estou numa cadeira de marketing, não de comunicação. Né? Ele falou, mas a comunicação envolve marketing. O marketing envolve a comunicação. Tudo isso trabalha em conjunto. E aí, a gente dialogando ali e o pessoal, tipo assim, levantou a mão, assim, daí o professor pode falar...
Bom, eu desisto da minha cadeira porque o Rian vai ser meu concorrente no mercado de trabalho, né? Então, é uma coisa muito espontânea minha, sabe? E eu te digo uma questão de argumentos, Hidalgo. Foi na semana passada, acho que isso aqui é importante. Nós tivemos semana passada e essa semana, um avanço nas questões públicas de bem-estar social, né, que são as emendas impositivas de alguns vereadores. Uns que destinaram aos hospitais, uns destinaram a clínicas sociais, outros destinaram a causa animal. Né? No caso, um vereador destinou a causa animal. E aí, eu recebi o seguinte questionamento, que eu acho que pode soar de uma maneira informal. Eu recebi um questionamento que era o seguinte: em vez do vereador investir 700 mil na causa animal, por que ele não investe no hospital para ajudar a gente? Então, mas espera aí, nós temos 21 vereadores, tem 20 vereadores que cuidam de tudo, e não tem nenhum que cuida da causa animal? Tem que ter essa pessoa, né? Tem Concordo que ter essa pessoa, sabe? Então, tipo assim, eu te dou um exemplo, tá? É 700 mil que poderia ir para Nossa Senhora das Graças. Show, mas já tem 300 mil Nossa Senhora das Graças, sabe? A mais, dinheiro na saúde nunca é demais. Mas a saúde que a gente fala, que é o que o Felipe falou, é a saúde coletiva. É a saúde do controle populacional, é a saúde do controle populacional que afeta na saúde humanitária, que é a questão dos cachorros de rua também. É pensar no humano, na sociedade, na natureza e no animal, Exatamente, né? porque o animal também ele transmite doença. Correto. Sabe? Então, tipo assim, é que nem um rato, ele vai transmitir doença. Né? Ele está no esgoto, ele vai transmitir doença para uma família. Então, essa é a questão que a gente precisa abordar da forma que nós temos argumento, nós temos uma posição e ela precisa ser mantida. Agora, se vem dar com um argumento muito pesado e eu vou perder no argumento para ele, eu vou dizer, tu tem razão, vou estudar um pouco mais sobre isso. Né? Eu costumo dizer que eu não sou papagaio, eu não repito o que tu fala. Né? Se a gente entra num debate saudável, com argumentos amplos, eu vou chegar e vou falar o seguinte, eu vou pensar de uma forma melhor para que no meu próximo posicionamento eu não tenha essa postura. Né? Eu acho que é assim que a gente precisa ter um nível de temperamento, né? Que é justamente essas questões. E uma coisa que a escola sempre me ensinou, que é a questão da empatia. Né? Eu acho que a escola, 50% do que eu aprendi nas questões sociais foi na escola, sim. Né? Começou pela greve, né? Quando a gente colocou o posicionamento de que o aluno precisa se colocar no lugar do professor. O aluno ia gostar de estar recebendo o salário que o professor está, por estar fazendo a mesma atividade, trabalhando a mais, porque o professor sempre trabalha mais, ele não trabalha as 40 horas dentro da sala de aula, ele trabalha muito além disso. Né? O professor perde domingo corrigindo prova, perde finais de semana e feriados fazendo atividades complementares. Fazendo podcast, né? Fazendo podcast, editando, postando. Então, são questões assim que a gente precisa ser empático. Legal. Parabéns. Isso eu já reconheci em primeiro momento, nem te conhecia muito. Eu vi que tu se envolvia e se preocupava. Assim, a empatia mesmo em relação a causas sociais e humanitárias. Antes de nós continuarmos, eu só queria fazer referência, né, que tem aparecendo em tela aí a MK Academy, né, e o pessoal vai perguntar, tem um novo patrocinador aí. Nós gravamos um outro episódio, quem estiver assistindo esse é porque provavelmente o outro já foi postado, que foi com o Arthur Gubert, né, que faz parte do Caixa Preta Podcast e que também já fez parte do Pretinho Básico, da RBS, da Rádio Atlântida e tal, né. E a participação dele foi um oferecimento da MK Academy, então por isso que a gente está com o logo em tela aí, já estamos fazendo um agradecimento, por isso que ele está nesse episódio também, né? Procurem MK Academy, então, nas redes sociais, vocês vão ver que tem bastante coisa legal lá, vários cursos ótimos para vocês, então, se profissionalizarem, então, no meio tecnológico aí, com jogos, enfim. Um baita trabalho, hein? Parabéns. E o Rian, inclusive, presenciou aqui a entrevista, né? Antes da gente ir para a próxima questão, Rian, também eu queria que tu fizesse um pouco de referência, né? Porque a gente hoje te utiliza como garoto propaganda da escola, né? A gente quer mostrar uma coisa legal da escola, podcast, chama o Rian, né? O pessoal vai ver o Rian, vai dizer, não, essa escola aí é foda, né? Olha lá o ex-aluno da escola, né? O Bruno, a mesma coisa. E a gente cada vez mais quer chamar ex-alunos, assim, pra exibir mesmo, Tá, né? eu quero falar, eu também sou ex-aluno da escola, também, né? ó, poxa vida. Mais essa, né? Formado em 2005. Então, a gente quer mostrar isso, né? Mas a gente sabe que a gente
passa com os alunos 3 anos só, né? E existe todo um trabalho, então a gente tem que fazer referência também à família e à escola de fundamental, né, Rê? Então eu queria saber qual foi as escolas ou a escola de fundamental que tu passou e te formou também, porque a gente conversa tanto, a gente se vê tanto sobre outras pautas, eu nunca te fiz essa pergunta, né? Então vou aproveitar para fazer e deixar gravado, inclusive, né? Eu participei até o 7º ano, né, numa escola do interior aqui do nosso estado, na minha cidade de Natal, mas Qual é a cidade, o nome da escola? João Pchinski. É uma cidade de Guarani das Missões, uma cidade bem no interior do estado. João o quê? João Pchinski. Que é isso? Era um patrono, na verdade, da cidade, porque como era cidade pequena, né? Era um patrono da cidade, enfim, que acabou fundando hospitais, enfim, criou políticas públicas de bem-estar social dentro da cidade, né? E aí, como uma cidade, assim, um pouquinho mais de 10 mil habitantes, cidade do interior e afins, né? Aquela cidade que fala leite quente, né? E acabou sendo homenageado através do governo do estado por ser patrono da cidade, né? Enfim, era uma pessoa muito bem sucedida na cidade que se envolvia com as causas sociais. Então, ele acabou sendo voltado por uma direção de uma escola, né? E para deixar um registro aqui, Felipe, todos aqueles professores do meu ensino médio, do meu ensino fundamental, é claro, do médio também, eles me agradeciam via Facebook por eu estar na greve dos professores. Legal. Todos eles, né? E era uma escola estadual? Era uma essa? escola estadual. Né? Eu nunca estudei em escola particular, né? Eu sempre estudei. E aí, quando eu vim para Canoas, eu estudei no Rio de Janeiro. Ah, legal. Onde eu fiz muitos amigos, né? Inclusive, muitos professores me conhecem atualmente também. Eu lembro de todos Daí eles. já é uma escola municipal, né? E é uma escola municipal, né? Eu fui de estadual para municipal e depois eu voltei para estadual, né? E aí, quando eu cheguei em Canoas, eu fiquei... Tá, mas aí, qual escola? Né? Aí, a primeira coisa que a gente escuta é aquela questão... tem escolas que são referência em Canoas pela média. Por ser uma escola mais evoluída e afim... eu acredito que todas as escolas deveriam ter o mesmo padrão, né? O padrão de ensino, né? E aí, o meu primo, ele estudou no André. Ele se formou no André. E aí, a minha tia disse assim, tenta se inscrever pro André, é uma escola muito disputada, afins, é difícil de conseguir vaga, entra lá no site do governo do estado e tal. E eu entrei e fui matriculado no André Leão Ponte. E aí a carreira deslanchou, né? É que a história começa daí. Aí a história começa, né? Mas o início da escola, da minha vida como aluno, iniciou no interior do estado, conhecendo a realidade das pequenas cidades, né? Para quem não conhece, Guarani das Missões é uma cidade polonesa, né? De origem polonesa. Inclusive, meu segundo sobrenome é de origem polonesa, né? Então, tem uma grande história da Polônia, né? De Varsóvia e afins. Inclusive, tinha uma disciplina lá na escola que era de língua polonesa. Nossa, Olha que aí, específico, legal. né? Era muito específico, sabe? Então, a gente tinha esse conteúdo, sabe? Então, como era uma cidade pequena, é uma cidade do interior da região noroeste do estado, né? Onde ali agloba Santo Ângelo, São Luís Gonzaga, Santa Rosa, Giruá, indo em direção à fronteira, né? Em direção a São Borja, que é saindo aqui de Canoas. E é uma cidade que acabou ensinando muitos ideais, que é justamente se colocar no lugar do próximo, sabe? Então, eu ficava pensando assim, eu conhecia a realidade, porque é uma cidade do interior, uma cidade que tem um PIB muito reduzido, né? Um índice de pobreza grande também, não que não existe nas grandes cidades, né? Nas grandes periferias aqui de Porto Alegre e Canoas, mas é essa questão de que tu precisa ter empatia, sabe? Show. E aí, quando eu vi os professores me chamando no Facebook, mandando... Olha, eu tô muito feliz que tu passou pela minha sala de aula e hoje tá na greve do CEPERS, sabe? Tá na greve do sindicato, tá junto com os professores e eu fico muito orgulhosa disso. E o que me dá mais orgulho e motivação de continuar é dar orgulho aos meus professores. Porque eu acho que não existe orgulho maior de que tu vê um aluno que passou na URGS, né? Um aluno que passou na USP, um aluno que tá fazendo vestibular ou que está se formando. Eu acho que não tem uma gratificação maior de um professor que é ver a formação de um aluno. Acredito eu. Com certeza, né? E de ver que o aluno se desenvolveu pro bem, assim, para fazer uma Pro coisa bem, útil para a exato. sociedade, né? Aquilo quando a gente fala de cidadania, né? Eu acho que o principal papel da escola é formar cidadãos, né?
para terem essa atuação aí, né? Mas então, para a gente indo já para a última questão aí, né? Hoje tu está estudando marketing digital, né, Ria? E a gente sempre que conversava assim, a gente sempre achava, o Ria vai fazer alguma coisa política, sei lá, ele vai fazer ciências sociais, ou, né, vai fazer ciências políticas, alguma coisa assim, né? E só que depois, quando eu vi que tu escolheu o marketing digital, eu me dei conta de que tu tinha escolhido certo mesmo, assim, né? Porque a política virou isso, né? Não adianta mais só ter uma causa, só ter um projeto, se tu não divulgar isso para as pessoas verem que tá fazendo, né? É como aquela velha máxima, assim, né? Que é a mulher de César não basta ser honesta, ela precisa parecer Exatamente. honesta, né? E então, eu acho que tem tudo a ver com essa atuação do marketing digital. E pro podcast, pra gente tem sido muito útil também, né? Tu já ter a experiência, ter essa visão, né? A gente, dentro do projeto, do podcast, assim, a gente sempre teve algo mais com essa visão, até mais do que eu um pouco, E né? um trabalho muito profissional, né? Que fique aqui registrado, o trabalho de algo muito profissional. Parabéns. Muito obrigado. Que faz muito bem, né? Tô aprendendo. E aqui não, eu também, né? Trabalhando um lado desse aqui não vai ser. Tô aprendendo junto. E tanto eu quanto o Hidalgo, nós somos autodidatas, né? A gente foi aprendendo dentro do processo, né? E é legal de ver que tu tá podendo passar por isso numa universidade, fazendo a graduação e já tendo uma atuação, né? Então a gente queria saber o que te levou a fazer essa escolha pelo marketing digital, como é que tem sido, porque tu passou por 2 anos de ter que estudar EAD, agora tá voltando pro presencial, e ao mesmo tempo tu tá podendo aplicar isso profissionalmente também, né? E também dentro do projeto da escola, assim, e a gente queria saber como é que tem sido a experiência. Bom, para mim é uma experiência magnífica, né? Eu acho que a gente se complementa, né? Porque eu participo das questões teóricas, né, na faculdade, né? Hoje presencialmente, mas eu consigo aplicar tanto junto à comunidade escolar, junto ao L Podcast, né? Mas também consigo aplicar profissionalmente. Porque o marketing, nesse conteúdo pedagógico, ele não é apenas uma arte, né? Ele não é apenas aquilo que o nosso público-alvo é atingido. Né? No marketing, a gente sempre tem essa característica que nós precisamos atingir o público-alvo. E quando a gente se trata em marketing, tanto voltado para a política quanto para as questões financeiras e afins, é a questão do teu público, né? Tu precisa atingir o teu público, mas qual é a questão do teu público, né? São questões diferenciais e muitas vezes, porque eu acredito que todo mundo aqui já deve ter lembrado que as grandes campanhas vitoriosas à presidência da República, elas foram compostas por marqueteiros. Certo? Hoje em dia, o marqueteiro ele acaba não existindo mais. Ele existe um programa que ele é feito das ações. Como é feito das ações? Nós precisamos ter um plano de ação. Como é que a gente vai fazer esse plano de ação? Né? Nós vamos englobar comunicação, logística, mobilização, conteúdos digitais. Onde está o nosso público, né? As eleições de 2020, ela foi um grande divisor de águas de quem entendia de tecnologia e de quem era do voto tradicional, né? Por quê? Porque as eleições de 2020, ela foi muito digital. Eu conheço candidatos aqui do nosso estado que não foram para a rua e foram eleitos. Por saber trabalhar com a ferramenta que está composta em sua mesa. No marketing, é a mesma situação. Nós precisamos se envolver com o público direcionado, né? Na faculdade, por exemplo, a gente tem inúmeras cadeiras que fazem isso, que é direcionar o teu conteúdo. O nosso conteúdo, ele é direcionado aos estudantes, certo? Se nós sair dessa linha, a gente pode perder a audiência ou a gente pode perder algum certo patrocínio. Porque talvez tenha uma escola, uma faculdade que patrocina, e aí eles vão falar, não, eles já estão falando de outro conteúdo, então a gente vai parar de patrocinar. E em muitas empresas acontece isso, né? Eu acho que hoje, conciliando 3 projetos, que é a minha vida profissional, a minha vida acadêmica e o projeto voluntário do AL Podcast, agrega muito no meu currículo, né? E tirando, Felipe, quando eu vim morar em Canoas, eu fui estagiário de uma construtora, que tem um grande nome, como eles não nos patrocinam, não vou falar o nome deles, né? É uma grande... Mas está aberto espaço, se quiser Está aberto patrocinar, espaço, né? É claro, né? E eu comecei a estagiar nessa grande construtora. Tem um nome muito grande na região metropolitana
empreendimentos imobiliários, e eu entrei como marketing, né? Uma área de marketing, como estagiário. Eu lembro que era eu e a Milene, a nossa gestora. E então a gente iniciou o projeto e aí depois ela pediu demissão, né? Ela pediu demissão por uma boa causa. E aí eu fiquei pilotando o barco sozinho, como estagiário. E aí tu se pergunta, como uma grande construtora tem a confiança de deixar a administração de planejamento de marketing de uma matriz, de uma regional, sobre a responsabilidade de um estagiário? Significava que eu tinha competência para assumir o barco. E a partir daquele momento ali, eu acho que eu tenho uma vocação. Ah, mas tem a vocação política, mas a vocação política, ela acaba puxando uma a outra, sabe? Que nem o Felipe disse, é interligado. O marketing é a comunicação é marketing, né? Os principais idealizadores, seja de uma campanha eleitoral ou de uma campanha publicitária, é a comunicação. Porque eu preciso te convencer daquilo. É isso que o marqueteiro faz. Ele precisa te convencer do produto que ele está vendendo. E eu digo marqueteiro, não digo marqueteiro dos grandes partidos políticos, eu digo marqueteiros das grandes empresas, certo? Como é que as grandes empresas... Eu já parou para pensar que as marcas mais famosas, elas não investem em propaganda, porque elas investem na marca, tá? Por exemplo, a Nike, ela não investe nas grandes publicidades. Ela faz a camiseta dela, o tênis dela, o boné dela, e aí quem é a propaganda da empresa? É tu que compra o material e faz propaganda para a empresa. Então, essa é uma estratégia de marketing muito grande. O que acontece é que muitas empresas não falam, não revelam a sua carta magna, né? Então, o que acontece? Esse processo, ele é comum em todos os nossos âmbitos, seja ele profissional. O Hidalgo, ele tem que vender o peixe dele. Se ele quer entrar no ramo, ou ele quer entrar nessa questão, tipo assim, eu sou eu, ele tem que ser reconhecido como o cara do cálculo. Eu quero reafirmar, eu gosto muito de marketing, eu trabalho muito com isso aqui no L Podcast, e mesmo nas minhas redes sociais, e eu quero falar que o que tu tá dizendo aqui é algo que muitas vezes o profissional da área de marketing não reconhece, que ele não tem que só ter a formação, mas ele tem que trabalhar o marketing do que ele sabe fazer, do que ele está fazendo, fazer colaborações ou collabs, que se usa essa palavra muito atualmente, o que tu está fazendo hoje, que muitos talvez não queiram fazer, de se disponibilizar, de vir um sábado pela manhã, gravar um podcast de forma espontânea, né? Sem, de fato, ter um retorno financeiro, isso é uma ação, ou seja, uma decisão que quem trabalha com marketing tem que fazer. Tem que fazer colaboração, tem que fazer collabs, tem que fazer parcerias, tem que inovar, tem que tentar mexer com programas. Eu já troquei algumas figurinhas aqui com o Rian sobre edição de thumbnail, sobre tags, descrição de vídeo, e há coisas que muitas pessoas não fazem porque não acham importante se envolver com certas coisas. O marketing, antigamente, era feito como? Era feito com um banner, era imprimir um banner, era imprimir um folder, ou era mandar uma postagem para o jornal. As coisas mudaram. Né? A gente tem que estar nas mídias, por isso que eu acho que o Rian ele está muito bem direcionado quanto ao entendimento e fazendo a leitura correta de que quem trabalha com marketing tem que estar nas mídias. Eu acho muito bacana isso, eu quero parabenizar esse pensamento que ele tem, porque eu também uso desse recurso, então, com as redes sociais, no meu nome, né? Hidalgo Cálculo. Talvez tu nem saiba do que se trata, mas tu já ouviu isso em algum lugar. Então é muito importante isso. Quero te parabenizar pelo teu entendimento de marketing no macro, né? É uma visão macro. E, cara, seguinte, eu acho mais adiante a gente pode fazer muita colaboração e trabalhar isso daí e aprender um com o outro. Bacana. E parabenizar essa tua visão, né? Muito, muito adiantada em relação a marketing. Não, tô à disposição aí para trocar ideia. O Felipe também é o nosso parceirão aí. E eu acho que é exatamente isso, Hidalgo. E muitos profissionais, né, às vezes, acabam discordando um dos outros, né? E isso é normal, isso é natural. Mas o que a gente não pode esquecer é que nós temos o mesmo objetivo, que é um conteúdo de informação, né? Essa questão... A questão das grandes empresas, das grandes marcas, não fazer a sua publicidade, eu digo assim, ó, quando eu trabalhei nessa grande construtora... como era o nosso plano de ação, certo? A gente tinha que montar um folder
né, que era o tamanho de uma revista, e a gente contratava uma empresa para que elas tivessem as ações de rua, que são aquelas pessoas que te abordam no calçadão, que te abordam nos lugares públicos, oferecendo material. Primeiro, recurso financeiro. Segundo, esse material, numa folha de revista, ela não vai ler. Ela não tem o conteúdo. O porquê? Mas eu leio. Uma a cada 20 pessoas consegue ler esse material informativo. As pessoas querem praticidade. As pessoas querem rapidez. O porquê? Eu te digo isso. Faça um experimento, tá? Lança um vídeo no Reels, certo? Se tu lançar um vídeo no Reels sem legenda, ele não vai te dar engajamento. Por quê? Porque a pessoa que clicou no teu vídeo, ela vai ter que ouvir o teu vídeo. E é muito mais prático eu ler o que está escrito no teu vídeo, na fila da farmácia, na fila da padaria, na fila do caixa, do que eu colocar o ouvido no celular para conseguir captar a tua informação que tu quer me repassar. Então, são essas praticidades que aglutinam no conteúdo de marketing, sabe? O marketing vai muito além de uma palavra, vai muito além de uma ação. O marketing está no nosso dia a dia, está na nossa vida. Então, essa questão de que a gente precisa se colocar no lugar, porque eu penso assim, Dalgo, se eu for fazer uma arte, ou se eu for fazer um plano de ação, eu me coloco, será que eu prestaria atenção nisso? Como é que eu poderia consumir esse conteúdo? Será que é através de um card? Será que é através de um vídeo? Será que é através, enfim, de um textão? Então são essas... Tem que pensar em possibilidades. Exatamente, são essas questões, porque vai muito além de um card poluído, vai muito além de um texto enorme, sabe? Vai questão da praticidade. Aí eu te digo assim, voltando lá na questão da distribuição de panfletos e na distribuição de cartões de visita, hoje em dia tem a praticidade que é o patrocínio. As grandes empresas de redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, tem a opção patrocinar. Elas ganham empresa, tu dissemina o teu conteúdo e aí acaba fazendo o quê? Tirando o papel da rua, que é uma causa sustentável. E fazendo funil, né? Filtrando para quem tu quer entregar. Exatamente. Então, assim, ó, se eu vou entregar, por exemplo, uma questão política, tá? Eu vou entregar um panfleto pro Felipe de um partido de esquerda. E o Felipe não gosta. Ele vai ler? Não. Ele vai acabar menos um papel que eu entreguei, mas é mais um papel no meio ambiente. Gastou tempo e dinheiro. Gastou poluiu tempo e dinheiro e ainda poluiu, exatamente. Então, essa questão que o afunilamento ele traz, justamente pela praticidade. Mas se tu gastar ali R$2 de impulsionamento, tu consegue atingir 30, 40 pessoas. Se tu gastar R$10, se tu fazer impulsionamento para 25 pessoas, sai R$2 cada pessoa que tu atinge. Sabe? Então é mais ou menos assim que as redes sociais acabam funcionando. Mas é um bom assunto, um bom tema, fica para a próxima, talvez. Nós vamos ter que fazer só de marketing, Eu acho que é muito importante. Preparado. É muito importante, mas é importante colocação que a gente tem, né? Porque eu tenho 20 anos, né? Já tenho um grande conhecimento, um vasto conhecimento nessa área. E eu acho que todo dia ainda é dia de aprender. Só aproveitando a questão do marketing digital e antes de encerrar, né, a gente recomendar novamente o trabalho da própria produtora, né, e da ProHub, que são exatamente especializados nisso, né? Então, como a gente tem, procurei nos canais aí, tanto do professor Viegas quanto da Escola André Puente, a entrevista com o Rodolfo, da própria produtora, né, que inclusive ele diz que tudo que é digital é com eles, né? Então, ótimo. Quer produzir podcast, quer produzir vídeos para o YouTube, precisa de cenário. Formaturas. Estúdio para gravar o podcast, as formaturas também, Qualidade. né? Procurem aí a produtora e a ProHub, que eles conseguem prestar toda a assessoria, né? Desde a produção do material até a divulgação, né? do material, né? Mas então, já encerrando e agradecendo o Rian, né, de falar da felicidade mesmo de que é poder colaborar com o Rian, né, de ter ele no projeto do podcast, né, e a gente foi estabelecendo uma parceria ao longo dos anos na escola, né, e ela foi acontecendo, assim, com a minha parceria com
com o Hidalgo totalmente orgânica, assim, né? Nunca foi uma coisa de que a gente fez o compromisso, vamos fazer isso aqui. Isso, perfeito. Isso tem que estar certo, né? Então, às vezes, quando eu não desanimei de fazer até o podcast, né? O Rian ficava lá, pô, quando é que tu vai me convidar, né, cara? Me formei em 2019, não vai me chamar aí. Ano passado a gente conseguiu, 2019, 2020 não deu, mas em 2021 a gente conseguiu. Esse ano continua a parceria e ela mais fortalecida e regular, inclusive, né? E também vai acontecendo de outras formas, a gente poder sempre apresentar o Rian. Então, esse ano, o ano passado tu já participou, inclusive, da Comissão Eleitoral de Diretores, junto à 27ª CRE, né? Então, de uma forma ou outra, a gente está sempre colaborando com alguma coisa, e foi o que aconteceu naturalmente, né? Nunca foi, digamos assim, na obrigação de que tu é aluno, então vamos fazer porque Isso. tu é aluno e eu sou professor, né? Tanto que tu te formou em 2019, né? E passou toda a pandemia e tudo. E a gente continua tendo contato aí e uma relação de amizade, inclusive, né? Mas então agradecendo mais uma vez aí a tua participação e todo o tempo e trabalho que tu tem dedicado a isso, né? Eu sou o professor Hidalgo Cálculo, esse foi mais um L Podcast, até a próxima, feito. Palavras finais? Valeu. Eu acho que é só agradecer novamente a oportunidade do meu sempre diretor Felipe, né? Espero estar outra vez aqui, né? Outras vezes aqui, eu acho que é importante. A escola está abrindo espaço. Agradecer ao professor Hidalgo também, a Provídeo, né? Que cede o espaço. E deixar a comunidade escolar aí, a gente fica à disposição da comunidade escolar. Quem quiser me seguir nas redes sociais também, Rian Arrieira com 2 R's, tá? Pode me seguir lá, pode acompanhar meus conteúdos também. E eu me coloco à disposição dos próximos AL Podcast também. E a nossa parceria continua estabelecida. Então, um forte abraço e até a próxima. Valeu, vida longa e próspera. Feito.